Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de sentar aos teus pés. Ó Deus, fala conosco. Fala conosco, Deus. Tu és o Senhor. Fala conosco. Ministra o nosso coração. Que ao nós sairmos desse lugar, ó Deus, algo do céu vai seja implantado em nós e que vai nos ajudar e cooperar na nossa carreira, nós chegarmos no nosso destino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos falado sobre esse assunto de fé e é rico, é grande, é a nossa vida. Amém? Essa é a nossa vida. Fé agrada a Deus e nós vivemos pela fé. E tem um texto que vocês conhecem, Romanos 1,16 fala: o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é a palavra de Deus pregada. É o poder de Deus. Então a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O objetivo da pregação do Evangelho é a nossa salvação. Amém. Esse é o objetivo. Ele fala primeiro para os judeus, depois para os gentios, e ele completa dizendo: o justo viverá pela fé. Então, fé é o que vai nos levar ao nosso destino e à salvação da nossa alma. E eu citei a 1 Pedro 1:9, diz assim, que o fim da nossa fé, 2 pontos, a salvação da nossa alma, o objetivo final. Então, você começa a perceber que existe um início e um fim. É isso que significa, ele é o autor e o consumador, ele começa e ele termina. Então, a jornada do cristão, a jornada de fé ou a nossa salvação, que a nós é requerido desenvolver, e o poder de Deus foi dado a nós, significa que você começa aos pés da cruz e termina face a face diante de Jesus. Ele é o início, ele é o fim. E ele é tudo no meio. Amém? Ele é tudo. Ele é a porta, ele é o caminho. Então, a nossa fé, ela inicia em Jesus. Vamos dizer, a nossa jornada de fé inicia no Calvário. Essa é a nossa jornada de fé. E no Calvário, o poder de Deus tomou o nosso coração, ele nos deu poder para sermos filhos de Deus. E algo dentro de nós agora, pelo seu Espírito, nos aponta para o objetivo final, que é a salvação da nossa alma. Então, lá em Hebreus você fala, diante de tudo que você viu dessa nuvem de testemunhas, corre a tua carreira, olhando para Jesus, aquele que começou algo na tua vida e aquele que vai terminar. Amém. O final da nossa fé, a conclusão da nossa jornada de fé termina aos pés de Jesus. Amém? O final ou a consumação, ou o término da obra de Deus na nossa vida, e essa jornada de fé termina no céu, meu irmão. Começa no Calvário, termina no céu. Isso que significa? O autor, Jesus, na cruz. Ele começou lá, e essa jornada termina no céu. Porque o objetivo que ele morreu é para que você não pereça. Não faz sentido ele ter morrido por você e você não ir para o céu. Amém? Não faz sentido ele ter pago um preço alto e você não completar a tua carreira. Então você precisa olhar o pacote inteiro, que Deus tem um plano de salvar a humanidade. E salvar a humanidade significa levar para o céu. Amém? Ok? Salvar a humanidade. Porque Jesus diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então ele está dizendo, o que adianta você investir a tua vida na terra e no final perder a eternidade?
Ele está nos ajudando a pensar e Ele está nos ajudando a viver e a posicionar a nossa vida, que um evangelho, ele é o poder de Deus e nós temos acesso ao poder de Deus para salvar a nossa. Ou seja, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor e andando nesse caminho que você vai, mas você está mirando o céu. E é por isso que você precisa da graça de Deus, porque a pressão vai ser grande. O inimigo vai querer roubar a semente e vai querer, amém, testar, mexer, ajustar, desviar. Mas nós precisamos estar decididos. Amém? Eu estou indo para o céu. Amém? Você toma uma decisão. Lá no Calvário, você diz, eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E o meu próximo encontro é no céu. E esse é o contexto da ceia que Paulo diz. Quando você toma a ceia, você anuncia a morte de Jesus até que Ele venha. Esse é o teu. Ele lembra de onde você veio, do início, do que Cristo fez, e Ele te renova, que nós estamos indo. Ele termina em Cristo Jesus. Amém? Até que Ele venha. Então, o que é importante nessa jornada de fé, nós entendemos. Fé não é um instrumento que você usa quando você precisa de um milagre. Ok? A gente já passou por isso. E não é uma coisa que você lê um versículo, tá, e depois segue a tua vida. Fé é um estilo de vida. O justo, o plano de Deus, quando para a humanidade, é que o homem andasse com Ele. Fé nos conecta a Deus. Ele faz você, por isso que meditando dia e noite, recebendo a palavra de Deus no teu coração, você vai andando com Ele, você anda pela fé. E andar com Deus significa esse temor que tem, porque nenhuma pessoa pode andar com Deus mais, só pelo sangue. Então você precisa de Jesus, por isso que você precisa de Jesus, início, meio e fim, porque você não pode andar, você não pode entrar no céu senão por meio de Jesus. Então, você precisa receber Jesus no coração, andar com Ele, conhecer a Ele e ouvir no final dizer, eu te conheço, pode vir. É completa a nossa. E o que acontece? Todos os milagres que nós estamos querendo, as montanhas que nós queremos mover, elas estão no nosso caminho para o céu. Amém? Se você estiver indo para o céu, as montanhas vão ter que sair da frente. Amém? Deus Ele não se compromete em mover montanhas ou exercitar um princípio de fé para resolver montanhas se você está interessado, que o teu alvo de vida é outro. Todas as escrituras e as promessas de Deus, elas têm um guarda-chuva maior, que é você ir para o céu. Então, a tua fé, a essência da nossa fé é para a nossa salvação da nossa alma. É para isso que você creu. E o que você precisa, para você andar nessa terra e chegar até o final e guardar a fé, você precisa da graça de Deus continuamente. Amém? E nós lemos, creio que foi quarta-feira passada, ele fala assim, nós temos essa herança gloriosa diante de nós, nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então, iniciar uma obra de salvação, completar a obra e chegar no céu é um milagre, tudo é um milagre de Deus. Amém? O que nós não podemos é dizer, eu posso viver de qualquer jeito, e depois nós nos encontramos no céu. Uma das coisas que nós precisamos pensar, meus irmãos, e nós precisamos pensar, se você pega alguém que vive uma vida devota a Deus, e alguém que vive uma vida desleixada a Deus, os dois dizem, não, eu vou estar no céu, vai estar tudo certo, mas alguém vive uma vida desleixada com as coisas de Deus e outra devoto com Deus. Vai ser tudo igual no final? Não vai ser tudo igual. Só isso, e não é uma questão de questionar a salvação, só isso faz a gente pensar, uma vida devota vai ter grande galardão. Uma vida não devota a Deus, só Deus sabe o que vai dar. Porque nós temos, a nossa preparação,
não é comprar uma apólice de seguro e depois eu estou liberado. Não. A nossa preparação é andar com Cristo. Essa é a preparação. Amém? Então, o que acontece? A religião às vezes prega uma coisa e diz assim, você precisa garantir a tua salvação, depois, amém, tu está tranquilo. Não. Garantir a salvação significa anda com Cristo. Amém. Amém. Essa é a nossa preparação. Eu estou andando com Deus. Amém. Então, quando a gente diz, você não está questionando a salvação. Você não precisa questionar a salvação. Se você ama Deus e está andando com Ele, você não tem nada a temer. Amém? Amém? Então, o grande alvo da nossa caminhada na Terra é completar a nossa carreira, guardar a fé e receber de Deus. Muito bom, servo bom e fiel. O meu objetivo é ir para o céu. E é interessante, uma das coisas interessantes é que ao eu falar esse tipo de coisas, em alguns cenários, a reação das pessoas. Amém. É interessante quando você fala, eu estou indo para o céu. A pessoa diz, amém, as reações são várias. Por quê? Tu acha que eu não estou indo? Não, eu não falei nada. Eu só estou dizendo que eu estou indo para o céu. Porque a Bíblia nos fala, com o coração se crê e com a boca confessa a respeito da salvação. Eu sou salvo e estou indo para o céu. Você não precisa condenar ninguém, cada um decide como vai fazer, mas eu estou indo para o céu. E eu creio que parte da nossa pregação do Evangelho é muito mais por uma vida convicta do que convencer as pessoas. Amém. Existe uma alegria que só o salvo tem. Isaías fala que nós precisamos tirar das fontes da salvação com alegria. A alegria, mas existe uma alegria que Jesus disse assim, pessoal, vocês estão felizes que os demônios submetem? Existe uma alegria muito maior. Ele está dizendo, tem uma alegria, existe uma exultação, uma alegria indizível, cheia de glória, que quando algo no teu coração diz, eu estou indo para o céu. Amém. Eu estou indo para o céu. Amém. Se você olha, os discípulos, eles se dispuseram a sofrer o que eles sofreram. Amém. Como é que eles tiveram motivo de grande alegria, porque é como se o sofrimento da fé que eles estavam tendo, a crítica e a pressão e os chicotes, estavam só comprovando que eles eram salvos, porque eles estavam se conformando no sofrimento de Cristo. Então, cada vez que você se identifica com Cristo, que você é ultrajado, que você é perseguido, Jesus mesmo disse, bem-aventurado sois, te alegra, porque isso só testifica que você está indo para o céu. Amém. Então, poder dizer, eu estou indo para o céu, também é interessante, eu tive algumas reações, as pessoas dizem, não sei, eu estou me comportando, não sei se eu vou ir para o céu. Como assim? Amém? As pessoas, eu falei assim, é interessante como, experimenta chegar num ambiente e dizer assim, eu estou indo para o céu. Experimenta dizer isso, com convicção. Amém. Vai ter pessoas que vão dizer assim, ele está convicto, ele está indo para o céu mesmo, eu não tenho essa convicção. Bom, é melhor você ter. Amém. E eu queria, nessa manhã, agregar esse fato de que eu estou indo para o céu, e a pessoa que diz, eu vou para o céu, mas eu não sei para onde eu estou indo agora, porque as pessoas cada um tem alvos que é interessante, que cada um tem um objetivo de vida para cá. Ir para o céu significa eu estou caminhando em direção ao céu. Essa é a minha jornada. É que nem o povo de Israel, ele está sendo conduzido pelo Espírito, então tudo que eu faço, as pessoas que eu entro em contato, elas estão, é o caminho que Deus traçou para mim para chegar até o céu. Então, tem pessoas que eu vou encontrar, tem pessoas que vão se associar comigo, tem pessoas, encontros divinos, provisão sobrenatural, amém, coisas divinas, no caminho para o céu. Mas o que me move não é que nem Ana, não é, eu quero um filho. Não é um filho, eu estou indo para ver o reino de Deus avançado, e no momento que Ele coloca a eternidade, o céu, a minha salvação,
ele entra na história, no plano divino, e o céu entra em acordo com a terra, e aí acontece o que? Nasce Samuel, que unge Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, e aí nós vamos andando. Amém? Nós vamos vendo o Messias, que nasce da tribo de Judá, o leão. Amém? E aí você começa a entrar no plano de Deus. Então, os desejos que nós temos, eles começam a tomar uma outra forma, e você começa a ter a força do céu para responder esse desejo, quando você diz assim: o meu maior desejo é que eu estou indo para o céu. E nesse processo, então, Deus... Por que Deus... O objetivo de Jesus ter morrido na cruz foi para salvar a nossa alma, porque Ele vai encher você de resposta de oração e você está sendo induzido a não viver uma vida santa e consagrada dEle e levar a sério a eternidade. Por que Deus faria isso? Amém? Amém? Não faz sentido nenhum no plano de Deus. Então, 1 Pedro 1,9 diz: obtendo o fim da vossa fé. Existe um final, o autor e consumador, o que acaba a fé, a salvação da vossa alma. Você e cada um de nós vamos ser mais efetivos na vida se nós colocarmos esse alvo em primeiro lugar. Tudo o que nós fizermos vai ter o apoio do céu. Nós vamos ser maior bênção. E quando você diz: eu estou indo para o céu, você começa a entender: eu estou indo para o céu, significa que eu sou parte da noiva, eu vou me preparar. Então, o que significa eu estou indo para o céu? Eu estou me preparando para encontrar a noiva, o noivo. Ele vem buscar uma noiva sem ruga, então eu tenho que tratar com as minhas rugas. Eu tenho que tratar com a minha falta de perdão, com a minha amargura. Por quê? Por que eu faço isso tudo? Por que eu lido com o perdão? Por que eu tenho que lidar com o perdão no meu coração? É porque eu quero mover uma montanha? Não, mais do que isso, eu quero ser apresentável para o noivo que está vindo. E ao eu fazer isso, as montanhas vão sair. Você percebe? Existe uma lei maior, um destino maior para a nossa vida do que só ter coisas. Então, fé é uma maneira de viver. Eu estou indo para o céu. E sabe o que acontece? A pessoa que toma essa decisão de ir para o céu como a caminhada de fé, essa jornada de fé na terra, essa pessoa vai aparecer como consequência, a melhor versão dessa pessoa possível na terra vai ser uma pessoa que está indo para o céu. Porque a Bíblia fala que ela vai ser ele vem buscar uma noiva pura, sem defeito, amém, adornada com linho fino, ato de justiça. Ou seja, a pessoa que está indo para o céu vai ser a melhor versão de qualquer pessoa possível que você possa ser, é quando você decide ir para o céu. E, meu irmão, você vai ser a melhor bênção para as pessoas, você vai ser a melhor versão. Então, a grande alvo da nossa vida e a grande razão porque nós andamos pela fé é porque nós vamos alcançar a eternidade. Amém? Eu estou indo para o céu. Você vive de certa forma se você quiser alcançar o céu. Amém? Você fala de certa forma se você quer alcançar o céu. Existe um versículo que nós lemos em Hebreus 11 que diz assim: as pessoas que vivem dessa maneira falam de uma certa forma. Elas falam como se elas estão olhando por uma pátria superior. Então, a tua linguagem vai dizer assim: eu entendo que nós estamos passando por toda a situação. Amém. E por breve tempo pode ser que a coisa fique pesada. Amém. Mas a minha exultação, amém, você fala como se sim, mas tem algo dentro de nós que diz: amém, nós vamos vê-lo face a face. Amém. Eu encontrei ele na cruz, meus olhos se abriram e eu vou ver face a face. Esse é que me importa. Amém. E é interessante como a nossa vida vai ter outra realidade. Eu estou no meu caminho para o céu. Amém? Então isso provoca pessoas, provoca você mesmo, se você mantém isso diante dos teus olhos. Como é que eu vou viver hoje, o resto do meu dia? Eu vou viver de acordo com esse meu objetivo, que é ir para o céu. Por que isso é importante? Então, 1 Timóteo 4,
Você põe o dedo em 1 Timóteo 4 e põe o dedo em 2 Tessalonicenses, um pouquinho antes, no livro anterior, 2 Tessalonicenses 2. Eu vou ler os dois textos. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ele está dando uma instrução. A que não vos demovais da vossa mente, não se distraiam. Não, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponha tenha chegado o dia do Senhor. Ele está dizendo, ele está dando uma instrução, como você lida com esse assunto. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Não deixe ninguém enganar. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E eu queria... Essa palavra apostasia significa uma grande debandada da fé. As pessoas vão abandonar a fé. As pessoas... E meus irmãos, elas vão dizer que seguem a Deus. Mas a fé cristã que leva... As pessoas estão abandonando a fé, porque tem outros interesses. Então, no nosso caminho, diante de nós, e alguns entendem que nós já estamos nessa debandada. Alguns textos falam, apostasia significa uma grande rebelião contra a verdadeira fé. Uma grande abandono, você abandona a fé, você larga a fé, você desiste, porque... Versículo 4, o qual se opõe e se levanta, fala do homem da iniquidade, contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda conosco é acostumado a dizer-vos essas coisas? Então ele está dizendo assim, esse é o cenário que nós vamos ver. Jesus disse, no tempo do fim, vede que ninguém vos engane. Então, existe um potencial e um grande acontecimento que você vai ter, bíblico, que diz dessa apostasia, um abandono, uma frieza, um mundo não cristão. Né? E essa é a razão, porque você crê que Jesus vem por um remanescente, por uma noiva. Amém. E 1 Timóteo 4, então essa é a definição de apostasia, okay? É uma grande debandada, uma grande rebelião, abandonarem a fé. 1 Timóteo 4, onde diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, vão largar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amém. Eu vi um pastor desses, assim, já rodado, cabelinho branco. Ele escreveu um livro, A Doutrina dos Demônios na Igreja. Amém. Sobre isso, exatamente com base nisso. Bíblico. As pessoas estão seguindo ensinos de demônios. Amém. E a ideia da instrução, e o que o Paulo está dizendo, é que tirar um pouco desse, que choque, como se houvesse demônios e o diabo, Deus, e no meio tivesse as pessoas humanas, normais. Não, ou é Cristo ou é o anticristo. A ideia dessas cartas é dizer, pessoal, não se engane. Se você não está firme na fé, você está ouvindo alguma outra coisa. Amém? Não existe um meio evangelho ou um evangelho meu, existe um evangelho que leva a Cristo. E a nossa função é de ter certeza de que nós estamos ouvindo o evangelho e estamos andando na fé. Amém. Então ele diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tenha cauterizado a própria consciência. Então ele segue dizendo, amém, que existem doutrinas e ensinos de demônios, são distorções ou falsas verdades, com o objetivo que seja que você for. Mas o inimigo, essa é uma função do inimigo, o inimigo quer tirar essa semente, amém. Ele quer estragar o plano de Deus, mas Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, amém. Eu estou indo para o céu, amém.
Não importa o que o inimigo tente fazer. Eu estou indo para o céu. Amém. E nós vamos ver o grande engano, é possível que nós estamos vivendo essa realidade já, amém, de uma certa abandono da fé cristã. E é o que Paulo, quando escreve, e mesmo esses textos foram escritos lá atrás. Quantos anos já passaram? É possível que nós estamos vivendo mais esse tempo do que naquela época, quando nós fomos alertados. E Paulo fala, cuidado para não descair da graça, outro evangelho que não Cristo e a pregação do evangelho. Judas fala, defende a tua fé, a fé cristã. Amém, mantém firme. Então, existe uma pressão, e o ponto que eu quero dizer é, existe uma pressão do inimigo para roubar essa semente gloriosa. Segura firme no timão, amém? E sabe como é que você faz? Segura firme no timão e fala. É extremamente importante. Eu estou indo para o céu, amém? Eu sou amado por Deus, amém? O sangue de Jesus purifica todos os meus pecados, amém? A nossa confissão, o nosso leme aponta onde nós estamos indo. Então, só para vocês entenderem, por que existiriam textos assim, por exemplo? A Bíblia fala, muitos se escandalizarão, alguns apostatarão da fé, alguns traíram Jesus, entre os 11, entre os 12, um traiu Jesus. Alguns estão juntando as forças com o inimigo contra a igreja. Nós lemos da importância, esse texto de Hebreus 2 fala assim, de apegar com mais firmeza as verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos da verdade. Então, existe o potencial de se desviar se você não está firme. Existe, amém? Não sou eu que estou dizendo, amém? Está escrito na Bíblia. Hebreus 2:1 você pode ler. Se nós estamos em Timóteo, por exemplo, se você virar um pouco mais a página, só para a gente ter esses textos na mão. Não ser enganado, ser desviado da fé, são textos bíblicos, tá? Mas, por exemplo, 1 Timóteo 6 fala, porque o amor ao dinheiro, versículo 10, é a raiz de todos os males. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Amém? Ou seja, é possível um desvio da fé pela cobiça com as coisas do mundo, com as coisas. Não é possível isso. Na nossa jornada, o inimigo vai jogar tudo que é coisa no caminho. E essa é a importância, meus irmãos, de nós estarmos firmes da pregação da fé, que gera em nosso coração uma alegria indizível e cheia de glória, você dizer, eu sou salvo e estou indo para o céu, porque você vai andar no mundo que vai fazer, seja com coisas negativas, violência, positivas, sugestões, seduções, tribulações, tentações, ele vai querer desviar você desse caminho, mas eu estou indo para o céu. Amém? Eu estou me preparando para encontrar o noivo. Eu vou ser encontrado fiel. Eu não vou trair Jesus. Amém? Eu não vou trair. Porque existe esse potencial. E o texto que eu vou ler, então, 1 Coríntios 9. Primeira Coríntios 9 diz assim, versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho. Eu faço tudo por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios 9, 23. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. Olha o que é. Amém? Mas Paulo não está falando de salvação. Mas está falando de alguma coisa boa que tem pela frente, que se você correr direito. E se você correr desleixado, ele diz assim, não é uma boa. Amém? Mas aí ele segue dizendo, todo atleta em tudo se domina. Nós precisamos exercer um pouco de nosso domínio próprio, do nosso domínio. Com o objetivo o quê? Para alcançar uma coroa, e ele diz, uma coroa incorruptível. Amém? Um grande galardão, tem coisas gloriosas, eu estou indo para o céu. Amém? E meu irmão, vale a pena viver a vida para ir para o céu. Amém? Vale a pena sofrer, engolir, amém, passar por tudo. Alegrai-vos e exultai,
porque grande é o vosso galardão no céu. Ou seja, existe uma alegria. E, meu irmão, eu queria destacar esse ponto. Quem está indo para o céu e está com a sua fé renovada, existe uma alegria que é a nossa força que nos faz viver. Amém? Imagina você poder rir, se alegrar com a alegria do Senhor, que é o fruto do Espírito em nós. Amém? O fruto do Espírito é o amor, e a primeira manifestação é a alegria. A alegria do Senhor nos faz. Amém? Tem algo estranho que nós lidamos. Quando nós estamos sofrendo por causa do Evangelho, parece que é bom. Amém? Amém? Tem algo de Deus que diz assim, amém? Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Amém? E aí Jesus diz, te alegra. Amém? Te alegra. Então eu não preciso ler muitos mais textos sobre isso, mas você sabe que salvação é igual a alegria. Amém? E se nós estamos um pouquinho chateados, desanimados para baixo, é porque os nossos alvos precisam ser ajustados. Porque no momento que você dizer, não importa tudo o que está acontecendo nesse mundo, amém? Nem o que vai acontecer, eu sou salvo, amém? E isso é motivo de grande alegria. O céu para quando um pecador se arrepende, amém? Amém? Então, o que acontece? Isso não mudou. Existe uma alegria, um renovo em Deus de você dizer, eu estou indo para o céu. Assim, algo acontece. Amém? E essa é a nossa força, você se fortalece no Senhor diante de principados, potestades, e você permanece de pé. O que é permanecer de pé? Amém? Eu estou indo. Amém? Eu estou indo em relação, amém, para encontrar a Jesus. E aí ele diz assim também eu corro, eu não corro sem meta, não é uma vida sem meta. Qual é a minha meta? Eu estou indo para o céu. Eu não estou indo sem meta, eu estou indo ver o meu Salvador. Assim eu luto. Eu não estou desferindo golpes no ar. Tem um objetivo que eu estou vivendo. E aí ele diz assim, mas eu esmurro o meu corpo. E Paulo está dizendo agora, pessoalmente, para ele, está dizendo, eu esmurro o meu próprio corpo e eu reduzo ele à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está dizendo assim, eu não posso ficar pregando para todo mundo e não ir. E ser desqualificado. Então é o seguinte, essa é a base, meu irmão. Primeiro, você põe a tua máscara. Eu estou indo para o céu. Amém? Eu estou indo para o céu. Nós estamos vivendo para a eternidade. Você não tem medo de não ir para o céu. Amém? Jesus está de braços abertos. Segue a Ele. Amém? Ele é o caminho para o céu. Ele é o nosso caminho para o céu. Amém? Então, textos como sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:8. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tremendo, amém? Tremendo o que Deus tem preparado e o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Tem um versículo aqui que eu vou achar depois. Então essa é a grande... Se nós pudermos dizer, essa é o guarda-chuva, é o alvo master da nossa vida. Todos os outros alvos, eles fluem dali, estão inseridos nessa realidade. O que você está crendo em Deus? A tua família, relacionamento, um filho como Ana, um marido, alguma situação da enfermidade, o que seja que você está crendo. Conecta isso na eternidade. Além de tudo, você tem que ter certeza que esse alvo maior tem o teu check ali. Amém? Eu estou indo para o céu. E no caminho para o céu estão todos os teus milagres. No teu caminho para o céu estão todos os nossos milagres. Amém? Então, Mateus, eu vou ler Lucas 9.
Lucas 9. Versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Nós estamos botando proporção. Qualquer alvo, meu irmão, que você tenha, não tem nenhum alvo maior do que ir para o céu. Amém? Então a nossa fé, o grande objetivo da nossa fé, de ela estar em Cristo, fundamentada e firmada, é a nossa salvação eterna. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, também se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos seus anjos. Mateus 7, não precisa abrir, diz assim, Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus 7, ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Então, o que nós estamos dizendo? Existe um caminho estreito que leva para a vida. E eu estou trilhando esse caminho. Esse é um caminho que eu estou andando. Eu estou indo para o céu. Amém? Todos os caminhos levam a Deus. Não, um caminho leva. Então, Mateus 7, 13 a 14 diz assim, Jesus está dizendo, entra pela porta. Ele está falando, amém? Todos. Ele não faz acepção de pessoas. Todos que estão ouvindo a voz de Deus, entrem pela porta. Só tem uma porta. Ela é apertada. Por que ela é apertada e é estreita? Porque é uma porta que é uma vida devota a Jesus. Você anda com Ele. Amém? Não existe opção de dizer Jesus mais alguém, não dá. Amém? É Jesus e só Jesus. Então, eu queria dizer que essa jornada nossa de fé, o justo vive pela fé, essa nossa jornada nessa terra é uma jornada em direção à nossa salvação eterna, em relação à vida, amém? E esse caminho é um caminho, existe um caminho que você trilha. Quando Paulo estava diante dos líderes, dos políticos, ele disse assim, eu sou julgado hoje, né? E ele está fazendo a sua defesa, ele diz, segundo o caminho, assim eu sirvo a Deus. A quem chamam de seita, eu sigo esse caminho. E assim era conhecido, na época, as pessoas que eram discípulos de Cristo, elas eram as pessoas do caminho. Existe um caminho. Jesus mesmo disse, esse é o caminho, eu sou o caminho, ele é um caminho, eu sou do caminho. O que é? Eu estou indo para o céu. Amém? É tão bíblico e tão esclarecedor. Eu estou caminhando nesse caminho que leva para a vida. Amém? E eu estou procurando ser vigilante e sábio para não cair em tentação e andar no Espírito, para andar cada dia, contar. Amém? João, vamos abrir João 14. Só ler mais alguns textos. Tudo bem até agora? Mas existe um caminho que leva ao céu, meu irmão. E eu estou andando nesse caminho. Deus me ajude, sempre. Amém? Humildemente. Os méritos, por que ele é estreito? Porque os méritos são todos de Jesus. Eu tenho que entender que a porta é estreita, você não pode levar nada seu. É só Jesus Cristo salva. Amém? Então, João 14, as grandes palavras de Jesus para os discípulos, ele falou, não se turbe o vosso coração, não se preocupem. Então,
olha o Evangelho sendo pregado numa dimensão um pouco maior, é como você estica um pouco mais, ao invés de nós usarmos a nossa fé, ela é poderosa para multiplicar 5 pães e 2 peixes, mas a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes estava no contexto da manifestação do reino de Deus para salvar as pessoas. Amém? Não era para trazer glória para Jesus, não era para, no sentido de simplesmente suprir uma necessidade que tinha, mas tudo isso estava apontando para o plano eterno que Deus tinha. Amém. De salvar a humanidade. Então, Jesus está dizendo, não temas, não andem ansiosos, não se preocupem com nada nessa terra. Vocês têm um objetivo, é o meu reino em vós e vocês trilharem essa jornada. Então, de uma certa forma, pouco é necessário, como Jesus disse, uma vida focada, como Paulo diz, eu tenho um objetivo, não ser desqualificado na minha jornada. Então imagina você viver diante de tudo que é demandado de nós e atrai o nosso coração, você tem um objetivo, eu estou indo para o céu. Amém. Essa é uma tecla que você acerta, que torna você eficiente, protegido, guardado por Deus para trilhar essa jornada e completar a tua carreira. E desfrutar do caminho que Deus tem preparado. Amém. Então, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. No momento que a pressão aumenta, Jesus aponta para o céu, não esquece, nós estamos indo para lá. Amém. A nossa leve e momentânea tribulação. Amém. Você coloca os olhos na eternidade. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Então existe um clamor pela noiva, e esse é o contexto de ir até o pai, preparar, e o noivo vai voltar para encontrar a noiva. Porque eles querem estar juntos. Amém? E esse é o contexto dessa transição, que eu creio que é importante, da mentalidade do cristão, de eu sou noiva do Cordeiro, e eu estou sendo preparado para encontrar o noivo. E aí Jesus fala algo interessante, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém? É tipo assim, você sabe para onde eu estou indo. E aí Tomé diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eu não sei nem para onde tu vai, como é que eu vou saber o caminho? É muito... Amém. A palavra de Deus é tremenda. Amém. Você sabe o caminho que eu estou indo. E Tomé diz, eu não sei para onde tu vai, consequentemente não sei o caminho. Eu preciso saber para onde tu vai. Essa é a razão. Como é que nós sabemos, como nós vamos viver cada dia, que caminho nós estamos seguindo? Eu sei, eu estou indo para o céu. Eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu devo. Está escrito aqui. Como eu devo me comportar, o que eu tenho que me preparar, o que é prioridade, o que é minha ênfase, o que é meus alvos. Eu sei onde estou indo. Amém? Eu estou indo para o céu. E aí Jesus responde da seguinte maneira. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, você sabe qual é o caminho para a salvação? É andar através de mim. Eu sou a porta e eu sou o caminho. Vocês andam comigo. Amém, que vocês estão bem. Amém? Andem comigo. Jesus Cristo é o maior presente na nossa vida. E nós estamos perto de comemorar o Natal. Amém. Nós celebramos. Amém. E, meu irmão, não se perca com detalhes. Não faça estudo se pode ou não pode, se deve ou não deve. Amém. Não esqueça da essência. Nós celebramos a nossa grande salvação. Jesus veio a nós. Amém. Isso que importa. Amém. E nós precisamos ter o cuidado de não condenar por detalhes, por coisas que, interpretações, por estudo. Amém. Nós vamos ver muitas pessoas estudando, interpretando, daqui pode isso, pode aquilo. Amém. O que importa? Amém. Eu estou indo para o céu. Amém? E eu vou usar todas as formas e maneiras de celebrar e comemorar essa realidade. Mas a essência do meu coração, você não discute doutrina, você não está aqui para provar nada para ninguém. Amém? E nem achar que você vai para o céu, os outros não vão. Amém? O teu desejo é que todos estejam indo para o céu. Amém? A única coisa é dizer assim, eu vivo a minha vida para ir para o céu, é só isso. E é importante você confessar isso, porque o teu leme... Amém. É interessante a dificuldade que muitas vezes que nós temos de dizer, eu estou indo para o céu. Amém. E as pessoas não gostam de dizer, ou não querem dizer, porque alguma coisa não está convicta no seu coração.
E essa é a razão da pregação do Evangelho. Amém? Hoje, amém. Toma uma decisão, eu estou indo para o céu. É uma decisão simples, eu vou para o céu. Você não precisa entender tudo. Você só precisa dizer, mira lá em cima e diz, eu estou indo para o céu. Tá, e o que eu faço com isso? Se você confessar a Jesus como teu Senhor e no teu coração crer que Ele restou dentre os mortos, você é salvo. E aí você diz, eu estou indo para o céu. Você vai ver quão impressionante é viver pela fé, não pelo que você sente, acha e não pela tua mente. A tua boca é o leme, amém? Firma o leme da tua vida e diz, eu estou indo para o céu. E você vai ver, opa, eu estou indo para o céu, eu não vou falar desse jeito mais. Porque eu ouvi alguém dizer que isso não é legal. Eu quero ir para o céu, amém. Não é, amém, é uma jornada de fé, de amor, não é uma jornada que você tem que, amém, provar nada para ninguém. Amém, é uma questão de amor, de coração. Eu estou indo para o céu. Por que você não fala desse jeito? Porque, amém, eu estou tentando refinar um pouco para a ceia do Cordeiro, né? Eu não posso falar desse jeito, eu estou me arrumando um pouco melhor. Amém, imagina se eu chegar lá e falar isso. Amém, eu sei que Deus me ama, Ele vai me entender, mas eu estou indo para o céu. Eu não quero. Amém, Ele está preparando lugar para mim, eu vou preparar a minha vida para Ele. Amém. Ninguém está impondo nada em ninguém. Amém. E uma coisa é importante, meus irmãos. Se as pessoas querem seguir o ritmo desse mundo e acham que estão certo, amém, tudo bem, amém. Tipo assim, não, é o problema de cada um. Eu estou indo para o céu. Amém? Amém? Se as pessoas querem falar que nem o mundo fala, seguir a linha do mundo, amém, politizar a igreja, amém, mudar a doutrina, amém, ajustar para um bem maior, amém, passar. Amém, Deus está observando o que está acontecendo na igreja. Ele está olhando cada coisa que está acontecendo, os bastidores de tudo. Amém. Esse é um grande teste que está vendo. Eu fiz essa menção que o Espírito Santo está com aquele lapisinho na orelha, notando, olhando, olha, como a pessoa se comporta, o que as pessoas fazem, amém, quando o Evangelho está sendo pregado, amém, quais são as prioridades das pessoas. Amém. Elas servem a Cristo ou estão amarradas com outras coisas. Amém. A palavra de Deus liberta eles. O objetivo de Deus é libertar a gente. Amém? Para uma jornada de fé. Então, quando você diz, e meu irmão, eu desafio você a dizer, o Espírito Santo de Deus está desafiando o teu coração, e você diz, dizer, sim, fala, eu estou indo para o céu. Meus irmãos, começa a falar e viver essa realidade. Você vai ver, a tua vida vai... Você não consegue continuar falando algo se você não mexer em você. Você vai parar de falar em algum momento, se alguma coisa não estiver certa. Então, confessa. Jesus Cristo é Senhor. Amém. Eu decidi, amém. Ele é o autor da minha fé, Ele é o consumador da minha fé. Todas as minhas decisões diárias apontam para esse alvo. Essa é a caminhada de fé. Esse é o nosso caminho, a nossa trajetória, a nossa jornada. Tudo que eu preciso, se eu precisar de pessoas, conexões, amém, cura, suprimento, tudo está nesse caminho em direção ao céu. É como a palavra diz, esse é um caminho sobremodo excelente. E Paulo diz, então por que você ama? Porque tem um caminho mais excelente, eu tenho, amém. Eu estou indo em direção. Tanto é verdade que 1 Coríntios 13 termina assim, agora nós vemos em parte, nós estamos, amém. Não faz sentido nenhum você viver uma vida de rendição e de devoção, consagração, sendo jogado de um lado para o outro, sofrendo perdas e danos, se não tem um ganho maior. Amém? Esse é o caminho do amor, você vive, você perdoa, você ama, você abençoa, amém. Mas você não para, você segue andando. Eu estou indo para o céu, amém. E todas as pessoas que entrarem em contato comigo, amém, vão ser desafiadas. Amém. Alguma decisão a pessoa vai ter que tomar. A pessoa está maluco, amém. Ele acha que só ele vai para o céu. Amém. Pelo menos fez você pensar, amém. E aí, quando eu estiver em casa dormindo, vai dizer assim,
será que eu vou mesmo? Eu estou indo para o céu. Essa é a minha vida. A minha vida está apontada para essa direção. 2 Pedro 2, ou 2 Pedro 1, fala um outro aspecto dessa confiança. É, 2 Pedro 1, versículo 13, diz assim, visto como pelo seu divino poder. Você percebe? Salvação está sempre conectada com o poder de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Poder de Deus para salvar. E nós dependemos desse poder. E aí diz assim, visto que pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida. Ou seja, tudo o que você precisa para terminar a tua carreira já foi doado, está pronto, disponível para você. Amém? Todas as coisas foram doadas, estão incluídas nesse pacote, para você completar a tua carreira e terminar o que tem que ser feito. Amém? Graças a Deus pelo Espírito Santo. Meu irmão. Graças a Deus. Santo Espírito, me ajuda. Eu estou confuso. Amém? Eu não sei o que fazer. Eu estou indo para o céu. Eu já tomei a decisão. Então isso aqui já está definido. Eu jamais vou questionar o amor de Deus, só que eu não sei o que fazer, Deus. Aí você dobra os teus joelhos, você ora, você lê as Escrituras. E nessa devoção a Deus, de amar a Deus acima de tudo, e não negar a tua fé, não desviar da fé, não trair a Jesus, mas seguir firme, eu vou fazer o que Deus diz, o que eu sei fazer. E você disse, Deus vai criar um caminho onde não existe caminho. Porque Ele tem um objetivo. Amém. Te ajudar a completar a tua carreira. Foi para isso que Jesus veio. Amém. Jesus não morreu na cruz para pagar as nossas contas. Isso é subproduto, amém, de nos livrar, amém, da opressão. Amém. Ele veio nos libertar. Ele veio para salvar. Amém. E aí ele diz assim, todas as coisas nos foram doadas que conduzem à vida. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. E ele diz de novo, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, você começa a descobrir que as promessas que você tem nas Escrituras, eles apontam para a eternidade. Amém? Amém? São promessas eternas. E se você crê em Deus, ou crê nessas promessas, ou crê aonde no teu destino, essa é a fé que começa a ser, amém, liberada, ou começa a haver um acordo entre céu e terra para você levar adiante e completar a tua carreira. E ele diz assim, por isso, ele diz assim, preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Versículo 5, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, a vossa social e a vossa fé. Ou seja, amém, põe esforço, diligência, segura firme. Amém? Eu estou indo para o céu. Amém. Encoraja uns aos outros, anima uns aos outros. Amém. Isso aqui é leve e momentâneo. Não te distrai com isso, não te perturba. Amém. Não te deixa. Amém. Na minha fraqueza, a minha glória vai se manifestar. A minha graça é suficiente na tua fraqueza. Continua crendo e andando. Amém? Continua crendo. E aí no final, ele fala da diligência cada vez maior. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Então, o esforço e a nossa caminhada, ele está pedindo para nós mais diligência, mais esforço, mais concentração, mais vigilância. A fim de confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis. Existe a possibilidade de tropeço se nós vivemos desleixadamente. A gente talvez não entende alguns radicalismos, né? Você olha, quando Jesus disse, eu estou indo para a cruz, e Pedro disse, não, bem capaz.
O que é? É uma diferença de alvos. Eu estou indo para a igreja. Não, bem capaz, nós temos outras coisas mais importantes para fazer. Eu vou ler minha Bíblia. Não, só um pouquinho, vamos, né? Eu estou construindo minha casa, né? Os 3 porquinhos. Não, é hora de brincar. Não, estou construindo minha casa. Eu estou construindo a arca. Ah, bem capaz, nunca choveu. E aí o que Jesus disse? Não, bem capaz, não vai para a cruz. Homem, agora que nós estamos, né? Agora que nós estamos com tudo certo. Mesmo no monte, ele disse, vamos fazer uma tenda. Nós estamos, né? Nós chegamos. Ele disse, não, ouçam a ele. Existe uma jornada de fé. Vocês vivem em obediência à voz de Deus. Tem um plano maior do que o plano de atender certos confortos imediatos. E aí, Jesus disse para Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, a tua atitude está me fazendo tropeçar na minha fé. Amém? E nós precisamos ser cuidadosos mesmo. Certas pessoas e associações que nós temos fazem você tropeçar na fé. Certas associações que sugam, que puxam de ti, que tratam você de um jeito. Dinheiro faz você tropeçar na fé. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter isso. Amém. E Jesus foi claro, eu tenho uma missão, eu vim salvar a humanidade e o que está em jogo é a salvação da humanidade. E Jesus, tu está sendo pedra de tropeço, ele diz, arreda Satanás. E por trás de tudo que acontece ao nosso redor, que tenta roubar a semente e desviar você de chegar no céu, é obra de Satanás. Amém. É obra das trevas. Porque, amém, de uma certa forma ou outra, o desleixo da nossa caminhada muitas vezes está dando brecha para o inimigo usar certas coisas, para você ouvir certas coisas que você gosta, tem interesse, e ajusta a tua fé. Amém. E não está indo a lugar nenhum. Tem um caminho. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. E desse caminho não tem conversa. Amém. É esse caminho, estreito, apertado, de manhã, de tarde, de noite. Eu estou voltando à simplicidade e à pureza devidas a Cristo. Porque quando eu seguir a Cristo, eu seguindo a Cristo, eu estou no caminho certo. Amém. Qual o caminho a seguir? Eu sou o caminho. O que eu faço? Eu sou o caminho. Como eu tenho certeza que eu vou ao céu? Amém. Fica perto de Jesus e anda com Ele. Amém? Não é uma preparação externa, não é algo que você tem que fazer, amém? Fazer um bunker, ter um saldo de recursos, ou fazer obras de caridade. Anda perto de Jesus, Ele é o caminho. Perto com Jesus você está nesse caminho. E aí ele diz assim, então esse assunto de tropeço é sério, meus irmãos. Tem pessoas que Deus, que o inimigo põe ao nosso redor só para fazer você tropeçar e atrasar você na tua caminhada. Amém? Fique atento. Amém? E aí ele diz assim, pois dessa maneira, com essa diligência, essa seriedade, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa uma entrada ampla, suprida? Uma garantia de que você está entrando. Aonde, meu irmão? Amém? Eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu. A galeria da fé mostra pessoas que viveram assim, com um alvo na eternidade e fizeram coisas sobrenaturais. Então, a vida de nós lidarmos com coisas impossíveis está conectada em você ter o alvo, amém, na eternidade. Então, nós estamos concluindo, mas a nossa jornada de fé começa no Calvário e termina no céu. Não para antes. Amém. Não para antes. A nossa jornada começa no Calvário e termina no céu. E aí Jesus diz, dia a dia tome a cruz e me segue, dia a dia. Amém. Porque que adianta você ganhar o mundo inteiro e tiver perdas na eternidade? Anda com Deus. Essas pessoas da galeria de fé viram a mão de Deus fazer coisas tremendas. Porque eles contemplavam um galardão.
eles se dispuseram a crer, porque eles contemplaram algo maior. E é quando nós estamos com o nosso foco na eternidade que o poder de Deus pode atuar a nosso favor, porque tudo que sair disso vem de pessoas que estão alinhados com a eternidade, amém? E caminhando em direção à eternidade. Glória a Deus. E meu irmão, é uma bênção, porque ao você dizer, eu estou indo para o céu, existe uma alegria que Deus quer restaurar no nosso coração com a salvação. Eu creio que é algo, meu irmão, algo que nós precisamos restaurar no meio da igreja. Nós temos o risco de ter a tendência de querer muitas coisas nessa terra e esquecer a grande coisa que Jesus veio nos trazer, que é a salvação, que é a grande fonte da nossa alegria, que é a grande realidade da nossa vida. Amém? E se você busca o reino de Deus, todas as demais coisas, amém, estão incluídas nesse pacote. É um caminho de alegria. Amém? É uma bênção. Nisso exultais. Então é importante você... É um desafio qual é a postura que você tem. Amém? Nós não somos juízes de ninguém. Amém? A pessoa dizer assim, porque a salvação é algo que Deus sabe o que está em jogo. A mensagem da salvação é, eu estou indo, eu aceito, é meu, é pessoal. Fé é algo pessoal. E se você quiser que pessoas do teu convívio tenham certeza da salvação, você precisa tomar a decisão. E você precisa viver na presença dessas pessoas, essa alegria que você tem, e essa devoção que você tem, e essa voz que você carrega, eu estou indo para o céu. Amém. É isso que me alegra, essa é a minha vida. Por que você faz isso? Porque, amém, eu ganhei o maior presente da minha vida. Eu achei um tesouro, amém, isso eu não largo. Amém. Então, diante de tudo que nós vemos, e estamos vendo da profecia e das coisas que nós vamos ver diante de nós, esse tempo de grande apostasia, a noiva sendo preparada, muito engano e pressão, amém. Desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Sabe o que? A definição que Deus dá sobre anjos são ministros para serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos trabalham alinhados com a nossa salvação. Se você está dizendo, eu estou indo para o céu, anjos estão a serviço para te ajudar nessa caminhada. Hebreus 1,14. Eles são ministros enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, nós queremos todo o auxílio possível nessa hora. No momento que você diz, eu tenho um objetivo na minha vida, eu estou indo para o céu, o Espírito Santo de Deus, amém. Porque esse é o objetivo dele, é te conduzir à verdade. Anjos estão a serviço. A palavra de Deus, ela fala nessa direção. Amém. Essa é a perseverança dos santos, aqueles que guardam a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo. Tudo caminha nessa direção. O Evangelho, a pregação do Evangelho, é tão importante nessa hora, porque é o poder de Deus sendo liberado para a salvação de quem crê. Amém. E nós precisamos estar debaixo da pregação do Evangelho, sentar aos pés de Cristo, amém. Sermos inundados pela palavra de Deus, porque poder está sendo gerado em nosso coração. Amém. Para a salvação. Amém.